No vídeo de hoje, a gente vai falar dos 30 anos de lançamento de Mundo Bizarro. Coincidências do rock. Fala pessoal, como vocês estão? Sim, sou eu de novo, mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal. Como eu disse aí na chamada, hoje vamos celebrar, com um pouquinho de atraso, é verdade, 30 anos de lançamento de Mundo Bizarro, ó. 10º disco de estúdio da melhor banda de punk rock de todos os tempos. A mais importante, a mais influente, principalmente a mais linear. Estou falando dos Ramones. Disco que marcou a estreia de Christopher Ward Joseph. Estou falando de C.J. Ramone no baixo, substituindo o emblemático Didi Ramone. Responsabilidade a qual o C.J. respondeu muito bem. Para a gente falar sobre Mundo Bizarro, vai dar um pulinho lá na década de 80, porque foi uma década um tanto quanto desafiadora, né, para os Ramones, já que marcou ali o surgimento da New Wave, do pós-punk. Isso fez com que Johnny Ramone se questionasse, porque ele disse que não entendia como que uma banda como os Ramones, a principal banda de punk rock, né, da história do movimento, já que o Sex Pistols havia se dissolvido e o The Clash estava em declínio, né, com brigas internas. Então o Ramones herdou ali a bandeira, né, do punk rock, e com 4 discos bem sucedidos comercialmente, ele não entendia como que a banda não era a maior banda de rock do mundo. E aí, com a chegada da New Wave, né, do pós-punk, então os Ramones precisou mostrar ali que ainda era uma banda que tinha muita lenha para queimar. Embora lançasse disco regularmente, os Ramones ainda não havia gravado um disco definitivo, né? Nem para a própria carreira e nem um disco que marcasse a história do movimento punk, por exemplo. 89 foi um ano marcante para os Ramones, sim. Primeiro porque marcou a volta, né, de Mark Ramone. Ele havia sido afastado da banda por enfrentar problemas com o alcoolismo. Então ele estava limpo, né? Volta para a banda. Em contrapartida, Didi Ramone pegou o boné e disse tchau. Na verdade, Johnny Ramone disse que nos 3 últimos discos da banda, Didi Ramone, apesar de ter contribuído, né, com as composições, você sabe que os principais hits dos Ramones tiveram, né, a assinatura de Didi Ramone e Danny Ray, mas que Didi estava desinteressado, né, em tocar. Ele ia para os estúdios, mas não chegava a gravar, né? Então ele ficava feliz quando Danny Ray, que era seu parceiro nas composições, fazia parte dele, ou algum membro da banda, ou às vezes até um músico convidado, né? Então mesmo assim ele ganhava os créditos. Mas Johnny Ramone disse que de forma injusta, porque mesmo quando ele acenou com a possibilidade de sair, os membros da banda tentaram convencê-lo de permanecer, mas realmente ele não estava mais interessado. E quando a banda sai em turnê para divulgar o disco, Didi Ramone não queria mais saber de turnê, não queria mais saber de viajar, e decidiu sair da banda. E aí chegou a década de 90, e foi outra década desafiadora para a banda, sim. Afinal de contas, os olhos do mundo estavam voltados para o surgimento de um novo movimento. Sim, estou falando do movimento grunge. Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains e a maior banda do movimento grunge, sim, Nirvana. Ainda vou fazer um vídeo sobre a banda. Então a década de 90 chegou com os Ramones precisando mais uma vez provar que ainda tinham lenha para queimar, que ainda estavam na crista da onda. Mesmo com idas e vindas, né, brigas internas, a banda ali sobre olhares desconfiados, será que vai rolar, será que não vai? Johnny Ramone queria completar 20 anos de carreira, né? E ele dizia que a banda precisava de um disco definitivo para não deixar dúvidas, né? Para quando a banda encerrasse as atividades, deixasse ali o bastão com uma nova geração, principalmente com o Green Day, né?
que Johnny disse que era uma garotada nova, né, com vigor, que certamente seguiria todos os passos dos Ramones. E então, com todo esse cenário, né, desfavorável aparentemente, a banda vai para os estúdios, grava e no dia 1º de setembro de 92 lança essa pedrada, Mundo Bizarro. Como eu disse anteriormente, estreia de C.J. Ramone no baixo. Johnny Ramone disse que muita gente ligada ao Ramone, fãs, empresário, todo mundo ali que cobria os bastidores da banda, né, que acompanhava a banda de perto, chegou a dizer que a banda não daria certo sem o Didi Ramone, porque além de ser o cara mais emblemático, né, ele era o membro que fazia a vez de apaziguador ali, e principalmente o cara que compunha as melhores letras. Mas Johnny disse que ele não se deixou abater, né, pelas críticas, pelas desconfianças, e prometeu que acharia outro Didi Ramone. E achou. C.J. Ramone foi um dos primeiros baixistas a fazer os testes para substituir o Didi Ramone. E Johnny disse que quando colocou os olhos nele, viu que ele seria o cara perfeito. Primeiro porque ele era 7 anos mais novo, né, do que todo mundo, então ele tinha o vigor físico ali, e de uma certa maneira ele lembrava um pouco o Didi Ramone na maneira de tocar o baixo, cantava bem, e principalmente porque ele era um ex-fuzileiro naval, então ele estava acostumado a obedecer, né? Mas apesar disso, Johnny disse que toda a banda votou contra a entrada de C.J. Ramone, mas Johnny disse que naquela época quem mandava era ele já tinha tomado as rédeas, né? Já tinha tomado a frente, né, de todo o conceito da banda, todas as ideias, todo o caminho que a banda seguiria dali para frente. Então, mesmo a contragosto, Johnny disse que ele estava dentro. Então, Christopher Joseph adotou o pseudônimo de C.J. Ramone e a partir de 92 oficialmente era o baixista dos Ramones. E mesmo com o grunge explodindo, né, as gravadoras apostando muito naquele novo estilo, naquele novo jeito de se fazer música, o disco dos Ramones foi um dos discos mais vendidos de toda a discografia da banda. Entrou definitivamente como o principal disco de todo o movimento punk rock. Então, Johnny Ramone estava perto de alcançar o seu objetivo, que era fazer com que os Ramones se tornasse a maior banda do mundo. E estava muito perto disso acontecer. Você acha que para se escrever boas letras, para se gravar um bom disco, fazer turnês muito rentáveis e vender milhões de discos, deixar a banda mais rica, é preciso que haja harmonia entre a banda? Nem sempre. Aqui na sua autobiografia, Comando, Johnny Ramone disse que pelo menos com os Ramones isso não funcionava. Aqui Johnny relata como era o seu relacionamento com os outros membros da banda, né? Ele diz o seguinte, abre aspas: eu e o Mark, nosso segundo baterista, passávamos meses sem nos falar por causa de alguma coisa idiota, como quem deveria autografar o quê. Estávamos no Japão e um dos pratos da bateria dele rachou. Achei que todos deveríamos autografá-lo e vendê-lo. Eu e ele de fato tivemos uma briga a respeito de toda a banda assinar ou só ele. Como ele era o baterista, achava que deveria ser só ele. Eu achava que um fã iria preferir os autógrafos de toda a banda, não só de Mark. No fim, todos assinamos e vendemos o prato. Quanto a Joey, eu tentava gostar dele, falar com ele, mas então a coisa desandava. Ele era um pé no saco pra caralho, então eu desisti. Na verdade, ele estava cercado por pessoas disfuncionais, e além dos nossos empresários, eu era quem administrava os negócios. Todos os outros eram um desastre. Fecha aspas. Então, Johnny Ramone prova aqui, né, com suas próprias palavras, que a banda nunca se deu bem. Na verdade, para a banda funcionar,
eles apenas mantinham relações estritamente profissionais. Então quer dizer que a banda não estava bem, mas conseguiram fazer um disco definitivo, né, na própria carreira de todo o movimento punk, vendas multiplatinadas. A música Poison Heart inserida no filme Cemitério Maldito 2, disco maduro, mais abrangente, muito mais sério. Então quer dizer que todo mundo ficou satisfeito com o resultado, certo? Não, nem todo mundo. Nem todo mundo. Parece mentira, mas não é. Porque Johnny fez umas resenhas, né, a respeito de toda a discografia dos Ramones, onde deu até nota para os seus discos. Com o Mundo Bizarro, ele deu nota C. E disse o seguinte a respeito do disco, abre aspas: as canções são um ponto fraco desse álbum. Main Man e Strange to Endure são as melhores, e continuamos tocando elas ao vivo até o fim. Mas a gente precisava de mais músicas de Didi Ramone nele. Eu particularmente não escrevi nada para esse disco. São duas de Mark e algumas de Didi e Joey. CJ já estava na banda, mas o material dele ainda não estava no padrão exigido pelos Ramones. Gostei de trabalhar com o produtor Ed Stadium de novo, mas agora ele estava produzindo as coisas de maneira um pouco diferente, juntando pedaços e usando vários canais na bateria, o que consumia muito mais tempo. Isso também cortou a espontaneidade de gravação. Fizemos um cover dos The Doors, Take As It Comes. Foi uma ideia minha e a princípio ninguém gostou. Mas Joey fez um belo trabalho nos vocais. Isso transparece, porque a música funciona. Não gostei da letra de Censorship. Era estúpida. Joey escreveu essa canção sobre Tipper Gore e depois foi lá votar em Bill Clinton. Acho que ele nem sabia que Tipper Gore era a esposa do vice-presidente. Todavia, gostei da música. A banda estava bem nessa época, ganhando mais dinheiro, tocando em festivais e shows maiores. Eu estava de olho em alcançarmos os 20 anos de carreira quando gravamos esse disco. Era uma meta que eu tinha. Estávamos nos aproximando. Fecha aspas. Então, quando o Johnny menciona, né, que a banda estava bem, ele quis dizer financeiramente, né? Como eu disse que o disco vendeu milhões, ganhou certificado de platina em diversos países. Então os Ramones estavam perto de se aposentar, porque Johnny disse que com esses surgimentos, né, de novos estilos musicais, ele tinha medo de que a banda virasse sua própria caricatura e virasse dinossauros, né, sem se renovar. Tanto é que, se você tem boa memória, assim como eu, você vai lembrar que no último disco de estúdio da banda, Adeus Amigos, a capa eram dois dinossauros, né? Justamente porque era o que Johnny sentia que a banda estava virando, dinossauros. Antes de encerrar esse vídeo, quero fazer uma parte aqui. CJ Ramone, como eu disse, além de ser um exímio baixista, escreveu algumas letras, né, para os Ramones, cantou diversas músicas, mas quando a banda encerrou suas atividades, ele continuou com sua banda, né, uma banda paralela que ele tinha, chamada Los Gusanos, onde ele era guitarrista e vocalista. E o ponto alto de suas apresentações era exatamente quando a banda tocava Strange to Endure. E o período em que ele permaneceu ali nos Ramones foi tão marcante, né, que ele chegou a colocar o nome de seus filhos de Ramones, Liliana Ramone e Liam Ramone, para a gente ter ideia da importância que Ramones teve na carreira de CJ Ramone, ou Christopher Joseph. Pessoal, por hoje é só isso. Vou ficando por aqui. Essa foi uma pequena lembrança aí pra gente comemorar, atrasado como eu disse, os 30 anos de lançamento de Mundo Bizarro, o disco definitivo de toda a discografia dos Ramones. Espero que eu tenha agregado ao conhecimento de vocês. Vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, é rapidinho, não custa nada. Curta, comente, deixe seu like aí. Ative os sininhos para não perder novidades. E a gente se encontra no próximo vídeo.